iremos enfrentar a porcada nessa final do Paulista. Temos um derby na final do Paulista, meus amigos. E aí? Como diria aquele desenho, e lá vamos nós. Perdemos a conta já. Eu espero que o time entre um pouco mais animado, Gibson. É o confronto do inesperado com o esperado, né? Porque acho que o Corinthians talvez seja o dos times, a não ser que o Mirassol entrasse, seria o mais inesperado de chegar nessa final durante a pandemia, né? Sim. E o Palmeiras era um dos mais certos, assim, fazia uma campanha muito boa ao longo do Paulista, ainda que tivesse aí alguns percalços durante a pandemia aí, perdeu um jogador importante e tal, mas não se esperava outra coisa deles, né? Então, acho que vai ser interessante. O Luxemburgo, quando ele jogou contra o Corinthians, ele montou o time de um jeito e hoje o time do Palmeiras já está bem diferente daquele. Assim como o time do Corinthians está bem diferente daquele que enfrentou o Palmeiras. Né? Acho que isso... E foi há pouco tempo atrás, né? Foi 2 semanas atrás, né? Isso é o que é curioso, mas acho que percebendo que a pandemia atrapalhou o aspecto físico de muitos jogadores, o Luxemburgo está privilegiando uma molecada que corre adoidado, não está nem aí, e tem dado minimamente certo aí, né? Mas enfim, se o Gibson defende que o Corinthians chegou aqui meio que sem querer, né? Aos trancos e barrancos, por acidente, achando o gol aqui e ali, o Palmeiras também foi diferente, né? Os 2 jogos que teve aí, o Santo André e a Ponte, foram gols muito mais achados que os gols do Corinthians. Eu ia comentar isso, exatamente. Hoje, de novo, classificaram com um gol cagado. O Palmeiras não consegue também criar muito ali na frente, tem uma dificuldade de finalização, né? Então, o time também que, cara, não bota medo, não. Não é um time que fala, caramba, vamos jogar com puta time do Palmeiras. Não é um puta time, não, é um time bem limitado, cara. Eu acho que essa final vai ser engraçada, vai ser um time que não sabe finalizar contra um time que não sabe criar. Vai ser divertido. Mas o Fábio falou um inesperado contra um esperado, mas nesse sentido, o momento corintiano me parece de ascensão, né? O Corinthians parecia perdido antes da pandemia e se encontrou depois da pandemia. O nosso adversário me parece que é um pouco o contrário. Não acho que ele estava encontrado completamente antes da pandemia, mas parecia que estava indo para algum lugar. Essa pausa gigantesca da pandemia, 4 meses, atrapalhou bastante eles e eles voltaram meio que, o Fábio acabou dizendo, tá mudando a escalação ainda, então eles ainda estão se encontrando, né? O que eu acrescento nessa sua fala é que eu acho que isso faz com que não haja favorito. Eu não enxergo que o Palmeiras é mais favorito do que o Corinthians, exatamente pelo momento de ascensão do Corinthians, e por conta desses argumentos que o Fábio e o Gibson falaram, do Palmeiras não ter um time tão perigoso assim. Por outro lado, o que na minha cabeça me agrada um pouco é que a pressão tá toda do lado do Palmeiras, na minha opinião, por conta das recentes derrotas pro Corinthians, por conta de ter um time infinitamente, teoricamente, né, um investimento maior e tal. Então, assim, eu acho, na minha visão, que pro Corinthians foi lucro ter chegado na final, diante de todas essas circunstâncias que a gente tá falando, né? Há 4 jogos, a gente achava que o Corinthians tava desclassificado. Totalmente desclassificado. Sim. Então, assim, na minha visão, hoje, espero que não, obviamente, mas perder o título não seria uma coisa tão surpreendente assim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que isso favorece o Corinthians, porque essa pressão em cima do Palmeiras é muito grande contra a gente, e eu acho que o Corinthians tem que saber tirar proveito disso. O Palmeiras vem pilhado, vem mordido, e o Corinthians vem nessa ascensão que você está falando. Eu acho que vai ser dois jogos bem truncados, bem disputados. Você falou que eles vêm mordido, né? Você acha que eles vêm pra cima? Porque o primeiro jogo é em Itaquera, é isso? Quarta-feira, 9h30 da noite em Itaquera. Eu acho que eles vêm pra cima, cara. Eu acho que eles não vão ficar na defesa. Não é o perfil do time. Até pelo que o Fábio falou, deles estarem botando o moleque pra jogar e tal. É um time rápido. Eu acho que é a característica deles. Eu acho que eles não vão ficar atrás. E assim, talvez a gente tenha um pouco de espaço pro nosso time criar, né? E pro Ederson achar chutar. Ali, né? Só precisa de espaço pra isso. Eu ia falar, querer que o time crie, aí já é bandeira 2.
Né? Tem que ter espaço pro Ederson chutar, pra fazer um chuveirinho pro Jô lá, ou pro Gil. Né? Agora, o que o Ícaro falou, o Palmeiras tá uma pressão para ganhar esse título. O Palmeiras, a última vez que ganhou um Campeonato Paulista foi em 2008. E o próprio Luxemburgo era técnico desse time. Caramba! Então, faz um bom tempo, assim. E eu acho que, de certa forma, além da parte do vigor físico, o Luxemburgo conta um pouco com esse fator, assim, de franco atirador que traz esse elemento de trazer os moleques pra cá. Porque os moleques não sentem esse peso. Os moleques não estão nem aí pra isso. Não estão nem aí pra tabu, pra esse tipo de coisa e dá essa característica de franco atirador. Só queria falar uma coisa sobre a fala do Ícaro também. Não existe favorito nunca no Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras não existe favorito. Derby é derby e vice-versa, né? Já dizia o poeta. Haja visto o último jogo, né? Que o Palmeiras era favorito. Haja visto o último jogo, haja visto vários outros jogos. E queria também salientar uma coisa. O Guilherme tem falado aqui ao longo da pandemia, ao longo da quarentena, né? A pandemia tá seguindo aí, sabe lá Deus quando vai acabar. Que aquele primeiro jogo da volta era um Corinthians e Palmeiras e o Guilherme defendia, poxa, o Corinthians e Palmeiras é um jogo que marca uma virada, pode marcar uma virada de chave para o time, né? Acho que se aquele jogo de repente começou uma virada, um campeonato em cima dos caras vira de vez essa chave, né? Já abre a porta, assim, já escancara. Toda semana tem vídeo novo no canal da Irmandade no YouTube. Se inscreva!